Deus abençoe, pessoal. A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus está ligado no nome do Senhor Jesus. Que assim seja, amém, graças a Deus. Quero comentar aqui uma passagem no livro de 1 Reis, Elias e os profetas de Baal, entendeu? Aqui no versículo 17, mas no capítulo 18, Elias apresenta-se diante de Acabe. Esse Acabe aqui, você está entendendo? Ele era servo de Deus, só que ele abandonou. Ele abandonou os caminhos de Deus e passou a ser inimigo do povo de Deus, né? Revoltado, você entendendo? Né? Cheio do diabo dentro dele. Uma outrora Deus morava dentro do sujeito, né? Resolveu que não estava bom, Deus saiu, entrou o diabo. Perseguia o povo de Deus, os profetas. Esse homem era um rolo danado. Só que havia, meu irmão, uma seca terrível nessa região, nesse lugar aqui. Já fazia 3 anos que não chovia. Uma fome forte, uma fome brutesca, você está entendendo? Estranha. E aqui no começo aqui do capítulo, você está entendendo? 18. Sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Entendeu? Né? E foi Elias, apresentou-se a Acabe. A fome era de extrema em Samaria. Entendeu? Né? Enfim, meu irmão, o que aconteceu? Esse homem muito revoltado, muito irado, você está entendendo? Né? Com tudo. E ele Elias foi até ele, você está entendendo? Né? E sucedeu no versículo 17, sucedeu que vendo Acabe Elias, disse-lhes: és tu o perturbador de Israel? Entendeu? Olha a situação do camarada, de uma outrora, de um modelo de padrão de vida, de entendimento, outrora, olha a situação. Entendeu? Olha com quem que ele foi rebelar, logo contra Deus. Né? És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Elias falou para ele: eu não tenho perturbado ninguém não, meu irmão. Entendeu? Você tem perturbado todo mundo aí, com esse ódio seu, com essa bravura, braveza sua, você tá entendendo? Né? Já tinha exterminado os profetas tudo, só sobrou Elias. E tinha um homem aqui, esse Obadias aqui, ele era um servo de Deus, só que estava na mão lá de Acabe. Ele era tipo meio intermediador, você está entendendo? Esse Obadias aqui, ele escondeu 50 profetas dentro de uma cova, de uma caverna, e sustentou pão à água. Você entendeu? Se Acabe soubesse disso, tinha arrancado a cabeça dele. Mas Deus era que esse Obadias aqui, você está entendendo? Era trabalhar de Deus. Esse Obadias aqui encontrou com Elias, comentou com Elias, falou tudo para Elias, né? E enfim, foi ele até Elias mandou um recado para ele, você tá entendendo? Através de Acabe, esse Obadias aqui, você tá entendendo? Ele era um servo de Deus, temente a Deus, mas por situações, entendeu? De certas coisas, ele tava para essas bandas para lá e tava lá, entendeu? Né? Trabalhando lá, servindo lá o homem, mas o coração dele era pegado com Deus. Então o que aconteceu? Então Elias pegou e falou para esse Acabe, falou: olha rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos para um desafio, você tá entendendo? Vamos resolver isso num desafio, porque né, só ficou eu dos profetas. E tipo assim, você tá querendo me matar também? Mas não vai pôr mão em mim não, porque Deus tem obra na minha vida. E vai ser ao contrário.
E Elias vingou as mortes dos profetas, tudo que esse pessoal depois aqui lá embaixo, entendeu? Mataram tudo. Então Elias pegou e falou para esse Acabe, né? Quer dizer, mandou o recado e tal. E mandou reunir, você tá entendendo? Os profetas de Baal dele, os servos dele, as pessoas todas, aquele povão, tudo. Mandou reunir no Monte Carmelo, né? Entendeu? Mandou reunir os profetas tudo, sobe todo mundo, vamos fazer o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus vivo, é o Deus real, é o Deus correto, certo, você tá entendendo? Porque você tem aí pregado aí isso e aquilo para esse pessoal, então vamos para lá todo mundo lá e lá a gente faz essa diferença. Você faz seu holocausto, você entendeu? Você faz assim e eu faço o meu. Então eles pegaram os animais e sacrificavam e fizeram poços, você tá entendendo? E tal e tal. E cada um tem sua parte, o seu período de clamar a Deus para ver qual o Deus verdadeiro e vivo. E assim todo mundo foi para o Monte Carmelo, o povão, aquele pessoal vivendo a expectativa, né, de qual Deus que respondesse com fogo. E Elias de Deus, entendendo? Profeta de Deus. Obras e obras Deus fez pela mão desse homem na terra, meu irmão. E deixou como exemplo aqui, Deus falou assim, Elias é homem como vocês. Só que você precisa ter só uma vida, você está entendendo? Uma vida restrita mesmo, separada com Deus, para Deus usar. Porque do mesmo jeito que Deus usava lá, Deus quer usar e vai continuar usando. Só se Deus não encontrar, meu irmão, entendeu? Deus não faz, porque as coisas é um mundo espiritual, meu irmão. Demônios e anjos, como é que Deus vai fazer essas coisas? Você acha que Deus não quer responder com fogo? Fogo simbolizando o quê? Entendeu? A glória de Deus na vida de servo, de serva, de movimentação, de grande testemunho na terra, meu irmão. Entendeu? Dos feitos dele, dos relatos dele. Então, eles, né, então assim, Elias falou, então, pois pronto. Falou, então vocês podem começar a invocar o seu Deus. Eu vou ficar por último. E eles começaram, meu irmão, e começaram a clamar, e começaram a pedir, e foi passando, e nada, isso era na parte da manhã, você tá entendendo, e passou hora, e nada, e o trem foi ficando feio, esquisito, e o povo não via nada, era meio-dia, meu irmão. Eles chegavam a um ponto de se cortar pelos costumes que eles tinham, você tá entendendo? De chicotear eles, olha. Tá vendo, meu irmão? Que Deus estranho, fogo estranho, cadê? Fogo estranho, não apareceu. Então eles tinham esse costume, esse ritual, de se maltratar na forma de chamar a atenção do Deus deles. E é brabo, hein? Então... E nada, até a volta da tarde, e aí nada, meu irmão. Elias tá bom. E Elias começou a zombar e a falar dele, você tá entendendo? Né? A Bíblia fala aqui, entendeu? Aqui tá aqui, até no versículo 27, ó. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombavam deles e dizia, clamai em alta voz. Elias falando, clamai em alta vozes. Porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Tá entendendo? No versículo 30. E sucedeu que passando o meio-dia profetizavam eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção nenhuma. O trem foi alastrando e nada. Aí Elias pegou e falou, Elias então, no versículo 30, então Elias disse todo ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó. Olha o nome de Jacó aqui. Jacó era abençoado mesmo, meu irmão. Ao qual veio a palavra do Senhor dizendo a Israel,
será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar do nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas e de semente. Então armou a lenha e dividiu os bezerros em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazeis a 2ª vez, e o fizeram. E disse ainda: fazei a 3ª vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele se encheu de água. Sucedeu que no momento de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, você entendeu? Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Respondeu-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Você está entendendo? O Deus verdadeiro, o Deus vivo, quando a gente prega para vocês, quando a gente fala para vocês, você está entendendo? Desse poderio, disso e daquilo. Qual que é o problema desses 4.000 anos, desses 3.000 anos que no Velho Testamento? Entendeu? Eu estou pondo por aí. Qual que é o problema disso? Deus falou: 1000 anos para mim é como se fosse um dia. Entendeu? Não importa, não interessa. Entendeu? O importa, meu irmão, é que a minha palavra continua a mesma. Passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Você está entendendo? E Deus falou: por isso que eu não aceito outro Deus, eu não aceito imagem, eu não aceito nada, eu não aceito esses Deus. Ninguém é obrigado a largar nada. Como está aqui, vai ler aqui em Isaías 44 para vocês ver. Só vou dar Isaías 44 e o Salmo 115. Você está entendendo? Você brigar com a Bíblia, com a palavra de Deus, não com a igreja, nem com o servo de Deus. Entendeu? Estou ferindo ninguém não quero falar de religião de ninguém não, mas só dentro dessa palavra aqui. Dentro dessa palavra aqui, pessoal. Você está entendendo? Entendeu? Dentro dessa palavra aqui. Entendeu? Aí briga com a palavra. Não sou eu que estou falando não, estou falando o que está escrito. Então, meu irmão, qual o Deus verdadeiro? Entendeu? O Deus que respondeu com fogo. O que esse pessoal teve de falar? Poxa, quer dizer, entendeu? Foi o caso de Naamã. O Deus dele também não respondeu, não conseguiu curar a lepra dele, não conseguiu tirar, entendeu? O Deus de Naamã também era Rami, esqueci, preguei isso ontem, entendeu? Falou também, falou para Eliseu. Falou para Eliseu: vou servir o seu Deus, porque o meu Deus não conseguiu resolver o meu problema com lepra, com tudo, entendeu? Então é justo. Ainda falou: se eu entrar na casa do meu Deus e adorar ele ainda, é porque está no meu coração, é um costume de muitos anos, mas eu não vou mexer com isso mais não. Olha o caso aqui dos profetas de Baal, esse Acabe aqui, você entendendo? E assim sucedeu. E Elias falou para ele ainda, falou: agora você vai, Acabe, você está entendendo? Que Deus vai mandar chuva, você está entendendo? Fazia 3 anos que não chovia. Para finalizar ainda a palavra de Deus, Deus falou para ele: agora você vai e anda rápido, porque vai te pegar no meio do caminho o temporal. E assim Deus abriu os céus e derramou água, meu irmão, confirmou o que não precisava. Deus, entendeu? Mas foi bom, meu irmão, foi um desafio forte federal, meu irmão. E Deus acha bom, cara. Deus honrou a fé de Elias. Deus tinha separado Elias, só sobrou. Matou esses profetas de Baal, fez a chuva cair sobre a terra, 3 anos sem chover. Começaram a plantar e fartar ainda. Muitas das vezes Deus cria situação para mostrar o poder dele, meu irmão. Porque talvez só na palavra pessoas não acreditam, tem de ter uma ação e uma atitude. E teve da parte de Elias, você está entendendo? Deus abençoa. Carlão, pregador do povão, inscreve no canal, acione o sininho, compartilhe, meu irmão. Dá um joinha aí, você está entendendo? Vamos firme nessa fé. Deus abençoa, tá ligado? Elias e os profetas de Baal.